QCE. Eu te dissesse que o Funk Ostentação e Black Mirror contam a mesma história, você acreditaria? Não é exagero, nem provocação barata. Por trás dos carros cromados e das caixas de som no baile, por trás dos cenários assépticos e dos celulares brilhando na tela, existe um roteiro idêntico. Desejo fabricado, identidade performada, vigilância interiorizada, hierarquias reproduzidas. 2 formatos, uma mesma máquina de poder. Hoje eu quero te mostrar como essas duas linguagens, uma nascida nas periferias brasileiras, outra lapidada na ficção científica britânica, operam o mesmo diagnóstico do nosso tempo. E a pergunta que fica é: o que a gente faz depois de reconhecer esse espelho? Vamos começar pelo truque de mágica que confunde muita gente. O cenário. Black Mirror veste a crítica com um futuro cuidadosamente polido. No episódio Nosedive, cada gesto passa por um filtro numérico. O sorriso, a roupa, o biscoito. A protagonista pergunta a si mesma, como um mantra: isso aumenta meu score? Parece ficção tecnológica, é só a amplificação do presente. O funk e ostentação, por sua vez, não precisa viajar no tempo. Ele aponta uma câmera para o agora. O tênis, a corrente, a bebida de marca, o carro alugado para o clipe. Superficial? Só para quem confunde cenário com estrutura. A estrutura é a mesma. Viver virou administrar uma persona rentável. O palco é diferente, o roteiro é idêntico. E qual é esse roteiro? Primeiro ato: transformar desejo em tecnologia de controle. White Christmas nos joga em uma sala branca onde consciências digitalizadas são torturadas com aceleração de tempo. É cruel porque é lógico. O desejo de conforto total, uma eu-robô que administra o café perfeito e a luz ideal, cria um ser que sofre para garantir a perfeição do lar. Troque o cookie digital por um clipe com garrafas e grifes, e a engrenagem continua rodando. No funk ostentação, o desejo não é capricho. É estratégia de sobrevivência simbólica. Quem cresce onde a sociedade insiste em negar dignidade, encontra na marca uma armadura. Não é só querer consumir, é querer ser visto como humano. Dá para julgar isso de fora? Dá, mas é honesto? Segundo ato, o panóptico desloca a torre. Foucault descreveu uma arquitetura onde a gente se vigia sozinho por medo do olhar do outro. Nosedive internaliza esse mecanismo com cores pastéis. Todo mundo avalia todo mundo, o tempo todo, e ninguém sabe quando o olhar vira sentença. O baile funk funciona de modo diferente e igual. É praça pública, passarela, teste de câmera sem corte. Cada corpo em cena é um perfil. Cada story multiplica a plateia invisível. O clipe, que muitos veem como fantasia, é na verdade uma planilha. Entradas e saídas de status, curtidas e cochichos, a régua muda, mas a medida é a mesma. Você já se pegou calculando se algo pega bem? Então você sabe do que eu estou falando. Terceiro ato. O corpo paga a conta que a fantasia abriu. Em Man Against Fire, um implante cerebral reconfigura a percepção do soldado. Para matar sem culpa, é preciso enxergar o outro como monstro. Quando a tecnologia falha, a culpa volta como enjoo. No funk ostentação, a violência não é CGI. Ela escreve nos jornais, atravessa a madrugada, interrompe carreiras e vidas. Mesmo quando não há sangue, sobra uma lesão menos visível. Ansiedade crônica, turnê infinita da performance, a obrigação de chegar chegando todos os dias. Quem aguenta? Quem aguenta por quanto tempo? O algoritmo não te pergunta se está tudo bem. Ele só quer saber se você performou hoje. Quarto ato. Distinção e a grande ilusão da mobilidade. Veblen, lá no século passado, já havia dado nome ao truque: consumo conspícuo, gastar e mostrar que gastou para sinalizar valor. Em Nosedive, o score é a moeda. No funk, as marcas fazem o câmbio. Em ambos os casos, a promessa é sedutora. Suba seu número, troque seu guarda-roupa, frequente os lugares certos e o mundo se abrirá. Só que um sistema de ranqueamento não nasceu para igualar. Nasceu para ordenar. Não dá para todos terem 5 estrelas. Não dá para todo clipe virar mansão. Algumas pessoas atravessam o teto de vidro? Sim,
Mas a vitrine dessas exceções também funciona como propaganda do próprio shopping. É convite e é cerca. E aqui vem uma virada importante. Tanto o funk ostentação quanto o Black Mirror criticam o sistema usando a própria linguagem do sistema. A série nos hipnotiza com design primoroso, fotografia impecável, o brilho sedoso da tela. A gente assiste, suspira e pensa: que horror esse mundo das notas. Fecha a plataforma de streaming e, sem perceber, volta a avaliar trajetos, amigos, colegas, desconhecidos. O funk parece celebrar o consumo, o que escandaliza quem espera crítica em tom ascético. Mas a exageração do funk é precisamente a crítica. Gritar marcas até virar mantra revela o tanto de liturgia que há no nosso desejo. E tem mais. Quando corpos historicamente relegados à invisibilidade ocupam o centro do quadro dizendo "eu existo", isso também é política. Mesmo que doa admitir. Talvez você esteja se perguntando, mas por que juntar a série britânica e o baile da quebrada? Porque esse casamento abre uma ponte rara. Quem adora Black Mirror pode reconhecer no funk uma teoria encarnada do capitalismo tardio, ao nível do corpo, do som, do cotidiano. Quem vive o funk pode olhar a série e pensar: eles estão falando de nós, com outras roupas. Esse encontro desarma moralismos. Em vez de chamar o funk de superficial, a gente percebe a sofisticação de uma linguagem que diz a verdade como quem lança um brinde. Em vez de tratar Black Mirror como catarse intelectual inofensiva, a gente percebe que a crítica sem prática pode virar hobby de gente que acredita estar acima da própria máquina que a captura. E se tudo isso fosse um script? É justamente isso. O script é desejo fabricado gera performance constante. A performance alimenta a vigilância ajusta hierarquias. As hierarquias exibem exceções como prova de justiça. E a conta fecha no corpo, na mente, na liberdade. Veja como Nosedive termina. Quando a personagem é finalmente expulsa do circuito, ela redescobre a fala sem filtro. A autenticidade como última cela e primeiro respiro. Veja como a trajetória de muitos artistas do funk oscila entre explosão e esgotamento. A autenticidade negociada, o eu convertido em marca, a disputa por ar no camarim lotado de expectativas. Mas tem uma fresta de saída, e ela é sutil. Não é desligar o Wi-Fi, nem queimar o tênis caro. É reaprender a perguntar: de quem é esse desejo? Quando o luxo aparece no refrão, ele é só fetiche? Ou é também uma resposta atravessada a décadas de humilhação social? Quando a série escancara o pânico do like, ela nos convida a escolher relações que não cabem em estrelinhas. A ponte que proponho aqui não é para transformar funk em tese ou Black Mirror em festa. É para a gente treinar um olhar mais generoso, mais complexo e por isso mesmo mais crítico. Você pode estar pensando: ok, reconheci o espelho, e aí? Aí vem o passo menos glamouroso e mais libertador: ajustar a própria prática. No feed, no baile, no trabalho, no almoço de família, existem micro-escolhas que alimentam ou sabotam a lógica do score. É possível celebrar sem reduzir tudo à vitrine. É possível admirar sem transformar o outro em degrau. É possível brilhar sem vender a própria pele como peça de showroom. É fácil? Longe disso. Mas crítica boa é a que dá trabalho. No fim, o que eu queria te entregar hoje é essa chave. O funk ostentação e Black Mirror não são inimigos, nem alienações opostas. São duas máquinas narrativas olhando para a mesma engrenagem, cada uma com sua gramática. Se você ama a série, experimente ouvir o funk como ensaio sobre o desejo. Se você vibra com o funk, experimente assistir a série como relato da sua inteligência cotidiana. Quando esses dois mundos conversam, a crítica ganha corpo e a festa ganha pensamento. E talvez seja exatamente disso que a gente esteja precisando. Pensar dançando. Dançar pensando. Recapitulando. Cenários distintos. Estrutura idêntica. Desejo como ferramenta de governo. Vigilância que a gente carrega no bolso e no peito.
Status prometido como mobilidade e entregue como fila. Corpo e liberdade no centro da conta. E, apesar de tudo, a possibilidade de disputar o roteiro, linha por linha. Se essa conversa fez sentido para você, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com quem acha que funk e ficção científica não tem nada a ver. E se você quiser continuar nessa jornada, eu te convido para assistir ao próximo vídeo, onde a gente aprofunda como a cultura pop, nas suas contradições, pode virar ferramenta de consciência, sem perder a batida. A gente se vê lá.